Olá, cumprimento a todos que estão assistindo esta apresentação na primeira Feira Municipal do Conhecimento de Florianópolis e 7ª Feira Regional de Matemática da Grande Florianópolis. Me chamo Cláudia, sou administradora escolar na Rede Municipal de Educação de Florianópolis e atualmente trabalho na Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino. Sou mestre em Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Santa Catarina e tenho como coautores neste trabalho os professores Dr. Pedro Alberto Barbeta e a professora doutora Silvana Lígia Vicenzi, ambos do Programa de Pós-Graduação em Métodos e Gestão em Avaliação da Universidade Federal de Santa Catarina. A infraestrutura escolar é um dos fatores que pode ser associado ao desempenho dos estudantes em avaliações educacionais em larga escala. Aqui apresento o desenvolvimento de uma escala de infraestrutura escolar construída com informações retiradas dos questionários contextuais das escolas no SAEB 2017. Para a construção do indicador, que permite mensurar características relativas à realidade das escolas, foi utilizada a teoria da resposta ao item, que é um instrumento que permite aferir características que não podem ser medidas diretamente, mas que podem ser inferidas a partir da observação de variáveis secundárias que estejam relacionadas a ela. O indicador de infraestrutura das escolas brasileiras foi construído tomando como referência a escala desenvolvida pelos autores Neto, Jesus, Carino e Andrade, que estabelece 4 categorias para as condições de infraestrutura das escolas: elementar, básica, adequada e avançada. Na construção da escala foram utilizados somente os dados do questionário contextual da escola, no SAEB, diferentemente do trabalho desenvolvido pelos autores citados, que também utilizaram os dados do censo escolar. A não utilização de informações de outros bancos de dados justifica-se pelo fato de que muitas escolas não obtiveram o percentual mínimo de 80% de participação dos estudantes no dia da avaliação, tendo essas escolas os seus resultados divulgados com o código identificador substituído por uma máscara, o que no momento de juntar as informações de diferentes instrumentos acaba gerando dados faltantes, que dificultam a análise estatística. No caso da base de dados aqui utilizada, foram aproximadamente 20% das escolas que tiveram seus resultados divulgados com um código identificador iniciado pelo dígito 6. Para a construção da escala das condições de infraestrutura escolar, foi utilizado o modelo logístico unidimensional de 2 parâmetros. As respostas do questionário contextual da escola foram dicotomizadas, conforme a tabela 1. As alternativas A e B, bom e regular, foram agrupadas e recodificadas para 1, e as alternativas C e D, ruim e inexistente, foram agrupadas e recodificadas para 0. Foram analisadas questões referentes a itens e equipamentos do prédio escolar, questões referentes a recursos existentes nas escolas e questões referentes a espaços das escolas. Na figura 1 é apresentado o posicionamento dos itens na escala da infraestrutura escolar. Na análise pela teoria da resposta ao item, foram gerados os parâmetros iniciais de discriminação e de dificuldade, na escala 0,1, ou seja, escala com média de valor 0 e desvio padrão de valor 1, partindo-se do critério de exclusão de itens com parâmetro de discriminação menor que 0,55 e parâmetro de dificuldade fora do intervalo de menos 4,5 e 4,5, itens com erro padrão alto. Para a criação do indicador, foram posicionados os itens em uma escala que varia de 4 pontos negativos e 4 pontos positivos, com intervalo de 0,5 de desvio padrão. Para os itens com grau de discriminação maior que 1, foram colocados na posição em que a probabilidade de resposta positiva fosse pelo menos igual a 0,50. Nesse gráfico está evidenciado o alfa de Cromba, que foi obtido a partir da teoria clássica dos testes. O alfa de Cromba é uma medida da consistência interna dos itens que formam o teste. Seu valor varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1 for o seu valor, melhor. Então, o alfa de Cromba de 0,902, obtido na análise pela teoria clássica dos testes,
indica uma boa medida de consistência interna do conjunto dos itens analisados. Na tabela 2 é apresentada a descrição dos níveis da escala de infraestrutura escolar e a porcentagem de escolas em cada nível. No nível elementar, encontram-se 50,97% das escolas. Estão nesse nível escolas que possuem somente aspectos de infraestrutura escolar para o funcionamento de uma escola em bom estado ou regular, de itens como telhado, paredes, piso, entrada do prédio, corredores, salas de aula, além de itens como cozinha, computadores exclusivamente para o uso administrativo, impressora, projetor de slides e televisão. No nível básico, encontram-se 33,13% das escolas brasileiras. Além dos itens presentes no nível anterior, neste nível as escolas já possuem uma infraestrutura básica. Em geral, elas possuem em estado bom ou regular janelas, banheiros, instalações hidráulicas e elétricas, além de possuírem também em bom estado ou regular computadores para uso dos professores, acesso à internet para uso dos professores, equipamentos como máquina fotográfica, aparelhos de som e também biblioteca escolar. No nível adequado, encontram-se apenas 13,33% das escolas. Além dos itens presentes nos níveis anteriores, as escolas neste nível, em geral, possuem uma infraestrutura mais adequada às condições de ensino. Essas escolas possuem em bom estado ou regular, por exemplo, computadores para uso dos alunos, acesso à internet para uso dos alunos, internet com conexão de banda larga, linha telefônica, sala de leitura, quadra de esportes e laboratório de informática. As escolas posicionadas no nível avançado são apenas 2,56% das escolas brasileiras. As escolas neste nível, além dos itens descritos nos níveis anteriores, também possuem em bom ou regular estado laboratório de ciências, auditório, sala para atividades de música e sala para atividades de artes plásticas. Para a construção do indicador, foram consideradas as condições de itens como instalações elétricas, instalações hidráulicas, acesso à internet para uso de estudantes e para uso dos professores, que, como descrito na metodologia, foram agrupados em não existente ou ruim e regular ou bom. Como o Brasil é um país com condições continentais, as diferenças regionais são bastante acentuadas, mas faz-se necessário o estabelecimento de condições mínimas para que se garanta infraestrutura escolar adequada, e para isso são necessárias políticas públicas que direcionem investimentos para que essas condições sejam ofertadas. A melhoria das condições de infraestrutura escolar, incluindo características de estrutura e conservação do prédio e mobiliário escolar, da qualidade e quantidade dos equipamentos disponíveis, bem como de espaços e dos recursos de ensino existentes nas escolas e acessíveis aos estudantes, além de repercutir em aumento no desempenho dos estudantes, como demonstrado no modelo estatístico desenvolvido na pesquisa de dissertação, também proporcionam aos estudantes com condições socioeconômicas mais baixas acesso a condições que no convívio familiar ou comunitário talvez não estejam disponíveis, o que pode contribuir para a perspectiva de equidade das condições de ensino nas escolas e redes de ensino. Seguem as referências que foram utilizadas no trabalho. Obrigada. Os jogos e aprendizagem. Matemática. Feira de matemática. O que é jogo? Atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão, o entretenimento. Essa atividade
submetida a regras que estabelecem quem vence e quem perde. Estabelecer as regras com os jogadores participantes é sempre de grande valia, pois deixa claro os caminhos que deve seguir. Os questionamentos que vierem deverão estar de acordo com as regras estabelecidas no início do jogo. Usar os jogos durante as aulas de matemática, além de ampliar o conhecimento, produz uma satisfação muito maior em relação ao que se aprende. O aluno tem um interesse muito maior naquilo que o deixa feliz. Mas é sempre bom lembrar: o professor mediador deve ter a intencionalidade da aprendizagem bem clara e estabelecida para o jogo, para que ao final chegue ao resultado esperado da aprendizagem. Abre aspas. O jogo é por natureza uma atividade autotélica, ou seja, que não apresenta qualquer finalidade ou objetivo fora ou para além de si mesmo. Nesse sentido, é puramente lúdico, pois as crianças precisam ter a oportunidade de jogar pelo simples prazer de jogar, ou seja, como um momento de diversão e não de estudo. Entretanto, enquanto as crianças se divertem jogando, o professor deve trabalhar observando como jogam. O jogo não deve ser escolhido ao acaso, mas fazer parte de um projeto de ensino do professor, que possui uma intencionalidade com essa atividade. Ana Ruth, jogando com a matemática. Agora, vamos apresentar um jogo cujo objetivo era fixar o conteúdo aprendido com o cálculo mental. Olá, crianças! Hoje a prof vai apresentar o golfe matemático. Vocês já conhecem? Não. Não? Pois é. Aqui nós temos o campo de golfe, temos os numerozinhos, aí cada uma de vocês vai ter 3 chances. Aonde a bolinha cair, nós vamos somar e vamos ver quem vai fazer mais pontos. Quem fizer mais pontos vai ganhar, ok? Ok. Tirem para o ímpar para ver quem vai começar. Vocês sabem para o ímpar? Pá. Ímpar. Deixa eu jogar. Lá. Eu ganhei. Ó, que menino esperto. Vamos lá. 3 chances. Capricha. Ah. Tenta de novo. Agora eu vou acertar. Eu quero esse. Êêêê! Em qual que você acertou? Nesse 10. 10, muito bem. Você tem 10 pontos. Isso, 10 pontos. Vai lá. Ah, muito bem. Agora ele. Mas eu tenho 10. Tem 10 pontos. Agora é a vez da Sabrine. Vai fazer só 2, tá? Não. Capricha, Sabrine. Não empurrei, tá? Não? Não. Pronto, tava. Você acertou 2 vezes em qual número, Sabrine? 7. 7. Duas vezes no 7. 7 mais 7 são? 14. Muito bem. Então a Silene fez 10 e a Sabrine fez 14. Então quem ganhou foi a Sabrine. Parabéns! Fala galera, é verdade que a fofoca é mais rápida que o Covid? Uma vizinha fofoqueira aqui do meu prédio me levou a pensar nisso e eu criei o Instituto JAR de Pesquisas Aleatórias. Vamos ver esse vídeo aí para entender melhor isso. Eu sou o professor Eduardo Jar, esse é o canal Matematizum Antes. Curte essa vinheta aí, galera.
Vem comigo, vamos entender aí como que se propaga a fofoca. Existe um modelo epidemiológico que foi feito um estudo para tentar entender a transmissão de informação. E aí criou lá um diagrama de caixinhas com fluxos, taxas de transmissão, e aquelas caixinhas representam o S, é quem está suscetível a uma fofoca, o I são os infectados por essa fofoca, e o R são aqueles recuperados desta fofoca aí. Esse modelo matemático também é utilizado para a propagação da Covid-19. Só que esse modelo aí, ele tem uma outra caixinha ali, essa representação compartimental do modelo epidemiológico SIRM, além de suscetíveis, infectados e recuperados, infelizmente tem ali também a caixinha de mortos. E nisso é muito importante entender o ritmo de transmissão, a taxa de transmissão do Covid. Vocês devem saber que no Brasil, por exemplo, estava 1,13, significa que de cada 100 pessoas, 113 serão infectadas. E isso pode gerar um gráfico que vai ter um comportamento exponencial, crescendo cada vez mais rápido. Ou ele pode decair exponencialmente, o que seria muito bom para a gente. Quando a taxa é 0,8, por exemplo, significa que 100 pessoas vão transmitir somente para 80 pessoas, e isso tende a baixar. Então a gente tem que analisar esses fluxos, galera. A fofoca, o que a fofoca causa? Ela causa surpresa. Oh, que fofoca boa, vou lá contar para o meu professor de matemática. Ou então, em contrapartida, o que não causa surpresa, porque é muito previsível, é a Covid, galera. A gente tem gráficos explicando qual é o comportamento, como seria se ele baixasse, como que essa curva, como essa taxa de contaminação está cada vez maior, para a gente poder ficar muito cuidado nisso aí. Então, quem que é mais veloz? Vamos responder a pergunta do nosso vídeo. Eu tenho que saber o seguinte, a fofoca ela machuca. A fofoca, a fake news, ela pode machucar as pessoas, ela pode deixar a pessoa com uma saúde mental debilitada, mas a gente pode estancar essa fofoca, não dar bola, dar risada com ela. Agora, a Covid não tem saída, galera. A Covid mata. Então, nós temos que ter muito cuidado com a Covid. E quem é mais veloz, então? Quem deve ser mais veloz, galera? Somos nós. É você. Então, cuide. Não propague a fofoca, não propague o mal. E, acima de tudo, a gente sabe que se ficar em lockdown, usar máscara, álcool gel, se resguardar, a gente pode frear essa grande velocidade da Covid. Gostou disso? Olha aí embaixo no nosso link. Tem o endereço WhatsApp para participar do grupo Matematizum. Vamos junto? Aproximadamente Pi minutos e a gente dá conta de um novo aprendizado. É nóis! Olá, sou Emiliana, professora de matemática da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e atualmente assessora pedagógica na Diretoria de Educação Fundamental. Estou aqui para apresentar para vocês o processo de construção de itens para uma avaliação diagnóstica em matemática, que é o resultado das 3 primeiras etapas da minha pesquisa de mestrado para o programa de pós-graduação em Métodos de Gestão em Avaliação da Universidade Federal de Santa Catarina. Essa pesquisa ela se justifica pela importância da avaliação diagnóstica, principalmente levando em conta a dificuldade dos estudantes na transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental. A teoria psicométrica utilizada nessa pesquisa vem se justificando por ser uma especialidade psicológica que busca aperfeiçoar a qualidade dos testes. A teoria psicométrica, ela procura explicar o sentido das respostas dadas pelos estudantes aos itens que compõem as avaliações. E, por fim, com a pandemia da Covid-19, os professores, as redes de ensino precisaram se reinventar com aulas mediadas por tecnologias. E nós sabemos que a avaliação diagnóstica foi e ainda será essencial no momento que retornaram as aulas ao ensino híbrido e, posteriormente, quando retornarmos ao ensino 100% presencial. Mas o que é um item? Um item é o que a gente conhece por questão. É a unidade básica de um instrumento de coleta de dados, que pode ser uma prova, um questionário, etc. Um item, para ele ser bom, ele precisa propor uma tarefa. E, para isso, o enunciado deve apresentar uma situação relevante, criando um contexto ou uma circunstância que dê ao item uma autonomia.
As 3 etapas que eu vou apresentar para vocês, então, são a criação da matriz de referência, as oficinas de capacitação para a construção dos itens e o processo de operacionalização dos itens. A matriz de referência, ela foi criada junto com outras 2 professoras de matemática da rede, a partir das competências e habilidades presentes na BNCC para o 5º ano, e também dos objetivos de aprendizagem do mesmo ano presentes na proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Ela contém 30 habilidades ou descritores distribuídos nos 5 eixos da área, que são números, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística e álgebra. É importante destacar que os descritores presentes na matriz de referência, eles não podem ser adotados como um conjunto de indicações básicas para as práticas pedagógicas nas escolas, porque elas não contêm a análise do conteúdo de matemática, as orientações didáticas, as estratégias, os recursos e também não apresentam os conteúdos por ano. Essas orientações, elas estão presentes nos parâmetros, nas diretrizes, nas propostas curriculares. Os descritores presentes na matriz, eles são referência para a elaboração de itens em avaliações educacionais. A etapa da construção de itens, ela iniciou ainda nas oficinas de capacitação. Aconteceram 3 oficinas de março a maio de 2019, nas formações continuadas dos grupos da área de matemática e dos professores regentes do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Houve um primeiro momento expositivo sobre a construção dos itens e um segundo momento em grupos para elaboração e revisão de itens. O elaborador de itens, ele recebeu, né, no caso, no dia da oficina, foi em grupos, mas depois, né, eles receberam uma ficha para elaborar os itens, né, com todos os componentes que precisa ter o item apresentado na oficina, e além de elaborar o item, ele precisava indicar justificativas para cada uma das alternativas, indicando assim o gabarito e também os distratores. O que são distratores? São as alternativas incorretas, né? Nessas justificativas, eles precisavam indicar elementos que permitiam compreender o acerto e o erro do estudante na resolução do problema apresentada no item. Por quê? Por que o professor tem que fazer isso, né? Por que o elaborador tem que apresentar essa justificativa? Porque os distratores, eles precisam ser plausíveis. Eles precisam indicar algum caminho que o estudante levou errando, né, que ele não conseguiu resolver corretamente o item, né, não conseguiu chegar no gabarito. A revisão e o parecer final, ela é realizada, né, foi realizada por especialistas na área do conhecimento, ou seja, no caso, foram feitos pelos professores de matemática e também por professores regentes do 5º ano. Eles receberam essa ficha de revisão de itens e eles fizeram a análise do conteúdo desses itens, adequando a essa ficha, além de também verificar a indicação do nível de dificuldade para o grupo a ser avaliado. No caso, o início do 6º ano do ensino fundamental ou o final do 5º ano do ensino fundamental. A construção dos itens, ela aconteceu de junho a julho, né? Seguiu depois das oficinas. 27 professores participaram desse momento entre troca de e-mails, né? Um momento todo remoto entre pesquisador e elaborador e revisor e parecerista final, né? Foram elaborados 93 itens, sendo que 3 foram descartados porque não apresentaram critérios técnico-pedagógicos satisfatórios. E 90 foram aprovados e passaram a compor o banco de itens para avaliação diagnóstica. A pesquisa, ela continuou, né? As próximas etapas foram a montagem da avaliação, né? A aplicação aos 5º anos do ensino fundamental no final de 2019, né? E
posteriormente, então, a calibração dos itens, né, e construção também da escala de proficiência usando a teoria de resposta ao item. Mas esse trabalho que eu trouxe hoje para a feira, né, que eu trouxe para apresentar, ele vem com o intuito de a gente perceber que o protagonismo dos professores na construção dessa avaliação, na construção das suas avaliações, é muito importante, né? E foi muito interessante também, né, não só para mim como pesquisadora, mas para os meus colegas, professores de matemática, perceberem que é importante refletir sobre os itens que a gente aplica para os nossos estudantes, as questões, os questionamentos, né? E também perceber que não é fácil elaborar um item, né? Um item original, né? Um item seu. Aqui a gente tem, então, uns produtos, né? O item 1, que compôs a avaliação diagnóstica, né? Esse processo de construção, ele antecedeu a montagem da avaliação e depois também foi feita a aplicação e tudo, mas nesse primeiro momento, essas primeiras etapas, eu estou apresentando apenas a construção dos itens, né? Então, aqui a gente vê o item na sua versão final, já na prova, né? A gente pode perceber aqui a organização do item, então a gente tem todos os elementos, o texto base, o enunciado e as alternativas, que são formadas pelo gabarito e pelos distratores. O texto base, nesse item, ele apresenta um suporte, que é, no caso ali, a figura da batalha naval. E aqui a gente tem o item 10, né, um outro exemplo, elaborado pelo elaborador 9, então aqui está no modelo da ficha de elaboração do item, né, então a gente tem um item também com texto base, com suporte, né, uma imagem feita pelo professor, e onde você tinha que indicar, né, o número de vértices desse modelo ali, dessa figura. E aí a gente pode perceber ali as justificativas, né? Então, tem a indicação do gabarito, que é a letra B, né? E tem as justificativas dos distratores, né? Então, por exemplo, ali, ó, a gente olha na alternativa A, a gente tem ali, né, 8 vértices, e a gente tem a indicação da justificativa como o estudante ter contado apenas os vértices que apareceram na figura. Então, é uma justificativa plausível, né? Isso torna esse distrator plausível. E também tem a indicação do nível de dificuldade. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Olá, meu nome é Maria e essa é uma videoaula de função exponencial. Nessa aula, iremos aprender a como identificar uma função exponencial, como saber quando ela é crescente ou decrescente e a como construir o gráfico de uma função exponencial. Para começar, veremos o que é uma função exponencial. A gente chama de função exponencial toda função que se encaixe nessa definição aqui, ou seja, o domínio sendo o conjunto dos reais, o contradomínio sendo o conjunto dos reais diferentes de zero, que é expressado por esse asterisco, e a lei de formação sendo f de x igual a a elevado a x, sendo que a tem que ser maior que zero e a tem que ser diferente de 1. Por que a não pode ser zero? A não pode ser zero porque se tu elevar zero a qualquer número, vai ser igual a zero, a não ser que tu eleve ele a zero, porque daí dá 1. E se a for igual a 1, essa função deixará de ser uma função exponencial e se tornará uma função constante, então não se encaixa na definição. Agora iremos ver como identificamos quando a função é crescente ou decrescente. A função exponencial é descrita como crescente quando o valor de a é maior que 1. Nesse caso, quanto maior for o valor de x, maior será o valor de y, resultando num gráfico para cima. E a função é descrita como decrescente quando o valor de a está entre 0 e 1. Nesse caso, quanto maior for o valor de x, menor será o valor de y, resultando num gráfico para baixo. Aqui também podemos perceber que o gráfico da função exponencial
nunca encosta no eixo X. Ele chega o mais perto possível, porém nunca encosta. Agora iremos construir o gráfico. Aqui no primeiro exemplo, a gente tem a seguinte função, com a lei de formação. F de x igual a 2 elevado a x. Primeiro, para a gente construir um gráfico, a gente precisa escolher alguns valores quaisquer para x. Eu escolhi esses 4, menos 1, 0, 1 e 2. Depois de escolhidos os valores, a gente precisa substituir os números por x para obter o valor de y. Agora, vamos lá fazer, né? 2 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 2. 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é igual a 2. E 2 ao quadrado é 4. Aí, agora, a gente vai montar os pares ordenados. X menos 1, y, 1 meio. X, 0, y, 1. X, 1, y, 2. E aí, o último, quando x for 2, y será 4. Agora, depois de montados os pares ordenados, a gente vai marcar esses pontos no gráfico. Vamos, então, marcar os pontos no gráfico. X é menos 1, então, menos 1, e y é igual a 1 meio. Ok, como a gente vai marcar o 1 meio, nessa aqui, se não tem. 1 meio é exatamente, tá exatamente na metade, entre 1 e 2. Então, vem aqui e ali, 1. A gente vai ligar e marcar aqui o primeiro ponto. O segundo é 0 e 1. Então, o x bem no 0, o y bem no 1. O segundo par ordenado é 1 e 2. Então, iremos pegar aqui no 1 e ir até o 2. E aí, a gente marca o ponto. E aí, vamos para o nosso último ponto, que é x, 2 e y, 4. E aí, aqui a gente faz uma bolinha. Depois de marcados os pontos, a gente precisa ligar eles. Então, vamos ligar os pontos. A gente liga de cima para baixo. E esse, a gente pode perceber que é um exemplo de função crescente, pelo gráfico e também pela lei de formação, já que A é maior que 1. Temos aqui, então, o segundo exemplo. E o segundo exemplo nos diz que f de x é igual a 1 meio. Então, iremos substituir por esses valores que eu escolhi, que é menos 2, menos 1, 0 e 1, para a gente ter o valor de y. Então, vamos lá. 1 meio elevado a menos 2 é igual a 2 sobre 1, elevado a 2, que é a mesma coisa que 4. Que no caso aqui é 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 4, né? 1 meio elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. 1 meio elevado a 0 é igual a 1, que nem todo número é elevado a 0. E 1 meio elevado a 1 é simplesmente 1 meio. Então, agora vamos montar os pares ordenados para depois colocar no gráfico. O primeiro par ordenado é menos 2 e 4. O segundo par ordenado, menos 1 e 2. O terceiro par ordenado, 0 e 1. E o quarto par ordenado é 1 e 1 meio. Então, vamos marcar isso no gráfico. Vamos, então, marcar os pontos.
Aqui, os nossos pares ordenados nos dizem que o primeiro ponto a ser marcado é x menos 2 e y 4. Então, iremos fazer a ligação aqui e aqui. E aí, aqui a gente marca um ponto. O segundo ponto é menos 1 e 2. Então, vamos lá. Menos 1 e aqui um ponto. O terceiro ponto é 0 e 1. Então, bem no eixo y, a gente faz um pontinho aqui no 1. E o terceiro é 1 e 1 meio. Então, novamente, que nem no exercício anterior, a gente vem com a régua e bem no meio, entre o 0 e o 1, a gente marca o 1 meio. Depois de marcados os pontos, a gente liga eles. E aí, aqui, teremos um exemplo de uma função decrescente, já que o valor de A é menor que 1. No caso, A aqui vale 1 meio. Bom, nessa aula aprendemos a como identificar uma função exponencial, como construir seu gráfico e também que uma função é crescente quando a base A for maior que 1 e decrescente quando a base estiver entre 0 e 1. Bom, essa foi a videoaula. Bons estudos e tchau!